Um dos fatores que mais tem chamado a atenção dos brasileiros é a alta do dólar com relação à nossa moeda, o real. E engana-se quem pensa que estão preocupados somente aqueles que querem viajar com o fim da pandemia, pois um dólar cada vez mais valorizado possui grandes impactos em nossa economia e em nosso cotidiano. Mas você sabe o que realmente impacta no preço do dólar? Então vem comigo. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos, o meu nome é Murilo e antes do vídeo começar, eu te peço, clica no botão de curtir, isso ajuda demais o canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho, assim sempre que tiver conteúdo novo, você será avisado. Já podemos acompanhar alguma dessas consequências com facilidade no nosso dia a dia. Forte aumento no preço de diversos bens e serviços essenciais, como alimentos, combustíveis e insumos para a produção de muitos bens. Ou seja, o dólar valorizado faz a inflação subir e o poder de compra da população se deteriorar. O poder de uma moeda está ligado à confiabilidade na economia do seu país. Os Estados Unidos são a maior potência econômica mundial. Por isso, o dólar apresenta maior estabilidade, sendo considerado padrão para a formação de reservas monetárias e relação comercial em todo o mundo. Qualquer cenário de crise com sinais de instabilidade faz que investidores migrem de aplicações financeiras mais arriscadas para mais seguras. Buscar prever as taxas de câmbio está sendo uma das tarefas mais difíceis para os economistas. A cotação do real frente ao dólar é regida por uma das leis absolutas da economia, a lei da oferta e demanda. Quando a procura por determinada moeda aumenta, sua cotação sobe, e quando acontece o oposto, ela cai. Mas afinal, quais são os fatores que influenciam na oferta ou na demanda do dólar? Quais são as principais variáveis que você deve ficar atento para buscar compreender o cenário macroeconômico e acompanhar o comportamento do dólar? Primeiro, questões políticas internas e externas. Um dos principais fatores que afetam o preço do dólar é o andamento da política nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. Isso porque a situação política e o desempenho econômico de um país podem afetar a força de sua moeda. Um país com menos riscos de turbulência política é mais atraente para os investidores estrangeiros. O aumento do capital estrangeiro, por sua vez, leva a uma apreciação do valor de sua moeda nacional. Um país com uma política financeira comercial sólida, como os Estados Unidos, não dá margem a incertezas quanto ao valor de sua moeda. 2. Taxa de juro real. Para qualquer investidor, só faz sentido tomar mais risco se obtiver maiores retornos. Sob esse raciocínio, muitos investidores globais vêm retirando muitos recursos do Brasil. Pela primeira vez na história, o Brasil atingiu em 2020 juros reais negativos. O que isso significa? Significa que nossa taxa de juros básicas foi inferior à nossa inflação, o IPCA. Ou seja, o investidor com recursos predominantemente ativos atrelado à taxa Selic obteve retorno real negativo. Sendo assim, esse patamar de juros reais perde o sentido para o investidor tomar risco que nosso país representa, sem uma taxa de retorno que compense esse risco. Por conta disso, muitos dólares saem do país. Terceiro, diferença entre juros brasileiros e americanos. A diferença entre os juros brasileiros e os juros praticados na maioria dos países do mundo sempre foi grande, o que atraía muitos investimentos. Como os títulos públicos federais americanos exprimem confiança, uma alta na taxa de juros americana faz que haja maior concentração de capitais por lá. Com a depreciação, é de se esperar um aumento das exportações e do saldo da balança comercial. Porém, quando os juros americanos estão baixos, é mais provável que os investidores busquem as economias de países mais periféricos para investir, com o objetivo de obter maior rentabilidade. Com a entrada de dólares em tais economias como a nossa, o valor da divisa internacional tende a cair.
valorizando o real, aumentando o poder de importação e causando reflexos negativos quanto ao saldo da balança comercial. Quarto, dívida pública e o risco país. Outro fator que influencia na confiança de investidores do país é o grau de endividamento do nosso país e sua capacidade de honrar com essas dívidas. Quanto mais nos endividamos, maior o nosso risco potencial. Nosso risco país hoje é o maior do que outros países que são considerados nossos pares em termos de desenvolvimento econômico, como Rússia, Índia, México, África do Sul e Turquia. Além disso, as incertezas políticas e interferências governamentais que acompanhamos fazem com que nos tornemos um país imprevisível no que tange a política econômica. 5. Balança comercial do país. A balança comercial de um país é o resultado final do todo e suas exportações menos o valor das suas importações. Quando temos superávit em nossa balança comercial, ou seja, quando exportamos mais do que importamos, podemos dizer que estamos vendendo para o exterior e esse comprador nos paga em dólar. Sendo assim, há uma entrada maciça da moeda norte-americana em nosso país, aumentando sua oferta, o que, consequentemente, faz com que sua cotação caia. 6. Câmbio flutuante. As oscilações de moedas estrangeiras ocorrem devido à entrada e saída de fluxos de moedas internacionais na economia. A taxa de câmbio não é definida pelo governo. Ela varia de acordo com o movimento do mercado, com a lei da oferta e demanda, além da procura de dólares no Brasil. Neste cenário, o Banco Central intervém quando o valor da moeda atinge a alta e a baixa volatilidade durante o pregão. Outro fator que influencia a queda e a alta do dólar é chamada de reserva cambial. Em resumo, ela é o montante da moeda estrangeira e ouro acumulado por um país. As reservas cambiais são fundamentais para as negociações internacionais realizadas em dólar. Além disso, ela também é importante no pagamento de fornecedores. A queda dos fundos de reserva cambial podem provocar uma valorização da moeda estrangeira. 7. Crises financeiras. Independentemente se internas ou externas, as crises financeiras causam influência na variação do dólar. Isso porque os investidores não vão querer investir em uma economia e um país em risco. Portanto, tendem a vender suas ações, converter em dólar, retirar suas aplicações, realocar em aplicações e outros produtos menos voláteis, como o dólar e o ouro. Assim, a valorização e a alta da moeda americana se tornam praticamente inevitáveis. Conclusão disso tudo: pense menos como investidor brasileiro e pense mais como investidor global. Não veja o dólar como um vilão, mas sim como um aliado na diversificação da sua carteira. Saber o preço do dólar é muito importante, especialmente quando se faz negócios financeiros com o exterior, já que a moeda é usada na maioria das transações financeiras no mundo. Por isso, você deve acompanhar as notícias sobre o valor do dólar, assim como do que acontece com a economia mundial. Então, no vídeo de hoje, eu apresentei quais são os principais fatores que impactam no preço do dólar. Se esse vídeo foi relevante ou te ajudou em algo, comenta aqui embaixo qual dos tópicos para você é o mais importante. Além disso, compartilhe com aqueles seus amigos que sempre tiveram dúvida por quais motivos o dólar tem variação. Aproveitando, me segue lá no Instagram. Lá eu posto conteúdo diariamente. E em caso de dúvidas, entre em contato pelo direct, que terei o prazer de poder te ajudar. Por hoje é isso e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, tchau!